o título aqui na minha Bíblia diz assim: sede espiritual. Diz assim, versículo 1: ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Eu quero ter-te no templo, eu quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem. E por isso eu canto alegremente canções de louvor a ti. Quando eu estou deitado, eu me lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Amém? Glória a Deus, irmãos. Podeis vos assentar? Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Salmo lindo, né? Sede espiritual. Uma maravilha. Hoje nós iremos falar sobre o secreto com Deus. O secreto. O Salmos 63, 63, ele fala dessa sede espiritual, ao qual nós, que somos criados, né? O Senhor é o Criador, nós somos criaturas, e a partir de anunciar e receber e testificar o nosso Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a nossa origem, já sabemos de onde é. Então, sempre temos essa sede daquele que nos criou, de quem nos criou. Essa sede maravilhosa. E que essa sede não venha se perder em nossas vidas, porque em todo tempo nós precisamos estar cheios e abundantemente cheios do Espírito dele, do Espírito Santo. E quando o Senhor ministrou hoje no meu coração sobre essa palavra, foi já quase agora, um pouquinho tempo atrás. Porque eu sempre costumo falar: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Aí é como se eu estivesse dando palpite. O Senhor quer falar sobre tal? Vamos falar sobre tal? Vamos falar sobre isso? E um silêncio veio. Não vinha palavras, não vinha nada no meu coração. E a hora passando, e eu falei: Senhor, o Senhor, e o que é? Não é nada. E Deus, eu acho tão lindo o modo que Deus fala comigo, porque Ele vai mostrando, enquanto eu estou fazendo minhas coisas, eu estou com a mente conectada com Ele. Aí, de repente, Ele fala, então eu já sei, então era isso. Porque não é o querer de quem está aqui no altar, diante de um púlpito com a palavra aberta, nunca vai ser. Nunca vai ser o querer de nós, nunca vai ser o meu querer, nunca vai ser o querer humano, e sim a vontade dEle. Então eu creio, se Ele deu essa palavra, é porque precisamos. E a palavra sempre é ministrada primeiro para aquele que vai ministrar. É sempre. Porque o Senhor trata, o Senhor cuida, o Senhor vai renovando primeiro aquele ao qual Ele quer usar. Assim como Ele fez em Jeremias. Quando eu falei a semana passada sobre Jeremias, quando Jeremias não sabia o que Deus ia fazer, e angustiado, o Senhor falou para ele descer a casa do oleiro. E ali ele foi. E Deus foi falando tremendamente com ele, quando ele desceu na casa do oleiro. E aí ele começou a entender o que o Senhor iria fazer com o povo de Israel. E assim é com o ministrador, com o pregador, com o pastor, com o apóstolo, com o vaso que está ministrando a palavra de Deus. E assim primeiro é em nossos corações, para poder falar com o povo dele. Assim como Deus fazia com Moisés, assim como Deus fazia com os reis.
E assim como Deus fazia com os apóstolos, falava com eles, e eles iam trazendo e levando a vontade do Senhor, a palavra do Senhor ao seu povo. Vamos lá em Mateus 6. O secreto com Deus. Mateus 6, versículo 6. Mateus 6, versículo 6 diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. Ou, em algumas traduções, e ore ao seu pai que está em secreto. O secreto com Deus. A palavra de Deus, ela diz: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que te vê em secreto. A palavra de Deus está falando que nós devemos ter esse relacionamento com Deus. Ela não diz assim: vá para o seu quarto que Deus vai ver você, que você está em secreto. Não, quem está em secreto é Deus. Não é você que está em secreto. Deus, ele está orientando para quando nós estivermos no momento, ter este momento de solitude, ter este momento a qual nós precisamos estar em Deus, esse momento a qual nós vamos ter esse relacionamento, o quarto, a intimidade com Deus, aonde nós estaremos a sós com o Pai. Pode ser quarto, pode ser no momento que você está simplesmente fazendo algo na sua casa, no seu trabalho, ou você está dirigindo. No momento a qual você está ali, ó, Senhor, e ali só está você e Ele. E nesse momento que você está com Ele, é um momento onde você consegue desabafar, você não está no meio dos holofotes, você não está onde as pessoas estão olhando para você, se você está chorando, se você está rindo, se você está orando mesmo. Mas será que as pessoas vão ver se eu estou orando? Será que as pessoas estão ouvindo o que eu estou falando? Não, é só você e Deus. Ali é onde você desabafa, ali é onde você chora, ali é onde você mostra suas fraquezas, ali é onde você mostra suas dificuldades, os seus medos, porque todos nós temos. Todos nós somos iguais diante de Deus. O ser humano, ele precisa desse momento com Deus. Nós precisamos. Precisamos nos reabastecer dele. Quem consegue ficar muito tempo sem se alimentar? Ou sem beber água? Fica sem beber água para ver se você não tem um problema renal, se você não tem um problema de saúde. Fica sem comer muito e muito e muito tempo, se você não começa a ficar fraco, desmaiar. Alguns o estômago ataca, outros começam a tremer, a fraqueza bate. Assim é com o nosso espírito. Ficar longe do secreto com Deus é um perigo. E Ele nos orienta a estarmos sempre buscando esse momento de solitude, esse momento só você e Ele. Porque Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele conhece mais do que o seu marido te conhece, do que o seu namorado, do que a sua mãe, do que seus pais, do que seus filhos, do que você mesmo. Porque fazemos muitas vezes atitudes que até mesmo a gente fica pasmo. Fala, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Ele sabe, Ele nos conhece. E essa privacidade que o Senhor veio me mostrando, veio falando, veio ministrando em mim, é o
o que nós precisamos ter, essa necessidade de estarmos com Ele. A palavra diz que nós precisamos estar em comunhão, que nós precisamos também estar a sós com Ele. Os dois momentos. Porque não podemos andar sós e não podemos também não ter esse momento a sós com Deus. Parece uma controvérsia. Parece algo que não se encaixa. Mas a palavra de Deus, ela é tão perfeita que ela ensina que se nós andarmos sem a direção, a vontade, o mover do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. E também diz que se nós também não estivermos em comunhão com os irmãos, também não somos igreja. Não somos o corpo. É profundo. Precisamos achar esse momento. Muito se fala, vamos ficar juntos, vamos todos congregar. Mas também fundamental que a gente não esqueça de ter somente o nosso momento com Deus. Somente. E durante esse momento que nós temos com Ele, nós somos moldados. Durante esse momento que nós estamos ali se derramando aos pés do Senhor. Durante esse momento que nós estamos ali chorando. O momento que nós estamos falando, Senhor, eu não consigo mais. Eu preciso da sua direção. Eu não sei mais como. O que eu vou fazer? Senhor, é muita aflição, é muita angústia, meu Deus. É muita coisa que acontece. E através desse molde nós somos podados, aonde Jesus vem, o Espírito vai falando, mas será que você fez tal coisa? É aonde ele vai falando, será que a culpa não é sua? Será que não é você que fez tudo isso acontecer? Então tem um momento de sermos moldados, quando estamos com Ele, um momento de sermos podados, aonde o Senhor vai falando, vai, presta atenção, peça perdão, não faça mais isso. Aquilo que você fez aquele dia não foi bom. Vai e conserta. É isso que ele vai falando para a gente. E nós precisamos ter esse entendimento para que nós possamos sim sermos moldados, podados. Sermos reconstruídos. Aí sim, nós sendo reconstruídos, nós vamos tendo cada vez mais a chance de mudar. Mudando e mudando, porque nós vivemos sempre nessa reconstrução. Sempre estamos. E quem vai falar isso para nós? É Ele. Se o nosso coração estiver aberto, estiver ali, prostrado, o Senhor vai falar. Ele vai falar. Em qualquer momento. Em qualquer momento. Então, ele foi ali falando e moldando, porque a gente é fácil a gente sempre achar que a culpa nunca é nossa. Sempre tem algo, um motivo ou alguém que aconteceu isso que eu não gostei. É sempre assim. O ser humano, muitas vezes, volta-se tudo contra você. Mas a gente esquece que nós também somos falhos. Muitas vezes coisas poderiam ser evitadas por causa de uma palavra mal falada, por causa de uma ação que não foi concretizada, ou uma ação que foi feita que prejudicou não somente uma pessoa, mas muitas. E Deus, Ele cobra. Ele cobra da gente. Então, quando o Senhor ele veio falando sobre este momento, esses dias atrás o Senhor ele estava falando muito comigo sobre cativeiro. E eu sonhava com cativeiro, e eu via cativeiro, e só vinha cativeiro no meu coração, e eu orava, e era cativeiro, era uma dor tão funda, tão profunda dentro do meu ser, que eu falei, não gente, está acontecendo alguma coisa diferente, eu não sei o que, mas alguma coisa. Prisão, cativeiro, armadilhas. Agora o Senhor
está falando desse momento de oração. De oração. Eu até ainda queria falar com um pouquinho de cativeiro, eu ainda queria falar ainda um pouquinho lá dos profetas. Eu até falei, Senhor, vamos falar de outro profeta já? Porque eu queria falar, mas ele falou, não, agora é outro momento. E o que isso veio no meu coração? A igreja de Cristo, ela não pode renunciar esse momento com Deus. Não pode renunciar. Porque é esses momentos que vão fortalecendo nós. Quantas vezes eu tive um momento assim com Deus, dirigindo. Quando eu ia fazer um ultrassom, que era a minha preocupação, sozinha, e eu colocava o louvor lá nas alturas, ia falando com Deus, e Deus falava comigo. Deus falava mesmo, eu sentia. O secreto com Deus é assim. É você abrir o coração e entregar para Ele os seus medos, as suas fraquezas. Você sentir a vontade de falar para Ele o que você não sente a vontade de falar para qualquer outra pessoa. Mas para Ele você pode falar tudo. Porque Ele sabe sua intenção. Ele sabe se você está mentindo. E se você não falar, também Ele sabe. Que você não quis falar, mas Ele sabe. Não adianta esconder nada. A gente pode esconder tudo de todos e achar que está bem escondido, mas de Deus você não esconde nada. Nada, nada, nada. Eu ia para o hospital visitar meu pai, eu e minha mãe, e a gente falava, e aí, Senhor, como que vai ser hoje? Aí nós ouvíamos lá um louvor de vitória. Nós ia cantando, chegando lá ele estava bem. A gente falou, opa, ele está bem. E Deus ia falando nos louvores. Outro dia, e aí, Senhor? Porque está batida, ó minha alma, e me perturba dentro de mim. A gente sabia que não era algo muito bom. Chegava lá, ele não estava bem. Então era assim. E eu creio muito, eu amo muito esses momentos com Deus. Esses momentos que muitas vezes a gente deixa passar. Deixa passar por conta de até mesmo sem perceber. Então, quando o Senhor ele estava falando, ele mostrou vários exemplos para mim também. Quando o Senhor ia falar lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, ele ia lá no fim da tarde, quando o sol já começava já se pôr, e Deus passeava lá no Éden e lá conversava com Adão e Eva. Era um momento de intimidade com eles. Era o momento do secreto. Eu imagino que Adão e Eva falavam, ó Senhor, hoje eu coloquei nome lá na vaca. Adão falava, e Eva falava, olha, eu comi um fruto ali daquela outra, não daquela do conhecimento, Deus, mas daquela outra. Nossa, é muito bom. E assim iam compartilhando. Essa coisa gostosa de você estar convivendo com Deus, falando com Deus. E sentindo aquele prazer, aquela alegria, aquela vontade, aquele desejo. Que aos poucos isso, se a gente deixar, vai se apagando. Moisés, quando ele ia lá falar com Deus, também. O secreto dele com Deus. Face a face ali falando com Deus. Imagina você chegar assim diante de Deus e falar com Deus tremendamente ali, tá? O momento da intimidade, como está. Vamos lá em Êxodo 33. Essa parte aí que fala de Moisés, Êxodo 33. Êxodo 33. Glória a
Deus. Versículo 7. O título diz até aqui na minha Bíblia: a tenda da presença de Deus. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a cerca da distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. Olha que tremendo. Tanta coisa que esse povo viu que você se pôr nessa época, você imaginar isso, é maravilhoso. Uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo o povo via a coluna da nuvem na porta da tenda e todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Até aqui. Deixa eu só colocar aqui o final. Porém, Josué, filho de Nun, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Então, era assim, quando o povo precisava falar com Deus, Moisés ia lá na tenda da presença de Deus e assim ia. A intimidade com Moisés ali e falava face a face. Olha que maravilha. Muitos sabem também que a partir desse momento, dessa intimidade com Moisés, Deus ali deu as leis, a direção do seu povo. Nesses momentos de intimidade é onde Deus vai revelando direção, mover, o que você precisa estar atento, vai revelando o oculto, vai revelando sinais, vai revelando propósitos. Esse momento com Deus, ele vai revelando, mas você precisa estar atento e de coração limpo, preparado. Com Jacó também, quando o nome dele foi trocado para Israel, quando ele lutou com Deus, na palavra de Deus que fala em Gênesis 32, a partir dali foi criado as 12 tribos de Israel. Era uma direção, era a nomenclatura do povo de Deus, das tribos. E ele teve esse momento ali, mesmo que fosse lutando, e Deus feriu ali a coxa de Jacó, mas teve esse momento. Não vou sair até que o Senhor me dê uma bênção. E assim, ou seja, no secreto com Deus, Deus abençoa. Deus, ele traz bênçãos. Ele traz. Por isso é importante nós nunca abandonar o secreto com Deus, nunca. Daniel, lembra que Daniel orava 3 vezes ao dia? Pudesse acontecer o que for, mesmo em cativeiro na Babilônia, mesmo passando a perna nele, mesmo armando leis, na qual queriam prender ele, matar ele, na cova dos leões, ele não deixou de orar os 3 vezes ao dia. Os 3 momentos que ele estava com Deus. Eu imagino que ele estava ali nos afazeres do palácio e fazendo aquilo que ele era designado a fazer pelo rei. Mas deu o horário, opa, agora é o meu momento com meu pai. Parava tudo. Pudesse ser o que for. Quem falar o que for. Ia estar aonde for. Ele tinha um momento da intimidade com Deus. Está lá em Daniel 6, versículo 10. E Deus foi mostrando para mim, Davi. Coração voltado a Deus. É onde também o Senhor falou, precisamos ter um coração assim. Estamos livres de pecar? Estamos livres de fazer algo que Deus desagrada? Não. Nós já somos pecadores já por natureza. Só que a diferença é que nós queremos estarmos sendo moldados, podados e reconstruídos.
E Davi, mediante os pecados, mas quando ele caía em si, ele falava: Senhor, não tira de mim sua presença, Jesus. Não tira de mim, Senhor, a tua presença. Não se aparta de mim a tua presença. Um coração que às vezes a gente escorrega um pouquinho, faz algo que não é de agrado a Deus, mas logo já dá aquele estalo, já fala: não, você não pode fazer isso. E assim foi com Davi. Quando o filho dele, Deus falou, quando ele engravidou Betseba, e Deus falou através do profeta Natan que o filho não ia sobreviver. Ele foi ali orar, pedir para Deus, jejuou, rasgou as vestes. Mas, quando o Senhor recolheu o filho dele, o primeiro filho, com Betseba, ele voltou à sua vida normal. Mas eu creio que ele voltou com outro pensamento. A tortura dentro de si, de que a desobediência, o pecado, aquilo que foi feito, deixou Deus totalmente triste. Mas ele é citado, sim, porque ele sempre voltava para Deus. Vamos lá em Atos 5. São exemplos que a palavra nos mostra de como é importante nós estarmos no secreto com o Pai. Como é importante nós não deixarmos e nem renunciar a esses momentos. O Espírito Santo falou também muito sobre a intimidade com Deus. Quando nós temos essa intimidade com Deus, tudo muda. Tudo muda. Seu pensamento muda, seu jeito muda, seu falar muda, seu vestir muda, seu pensamento muda, tudo muda. Quando você tem essa intimidade. Assim era com Pedro, os apóstolos. Pedro tinha negado Jesus lá atrás. Já tinha feito isso. Mas ele foi moldado, poldado e reconstruído. E no decorrer, na frente agora aqui no Atos 5, no versículo 13, fala sobre milagres e maravilhas. Ninguém de fora tinha coragem de juntar ao grupo deles. No 12, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam num alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam. As pessoas punham doentes nas ruas, e em camas e em esteiras. E faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus. E todos eram curados. Olha o que a intimidade de Deus faz, a intimidade com Deus. Milagres, maravilhas. Deus usa tão grandemente a vida daquele que no secreto tem buscado ao Senhor. Tem ali, colocado o seu joelho, tem falado: Senhor, eu não sou digno, Senhor, me ajuda. Não está sendo fácil.
Sozinha eu não consigo, o Senhor me guarda e me sustenta. Olha as maravilhas que Deus faz. Só pelo poder de você se entregar totalmente a Deus. Totalmente, totalmente. É muita diferença quando você começa a entender a intimidade e somente estar por estar. É muito diferente. Mas, maior de todas elas, e o nosso exemplo era do Senhor Jesus. Mateus 26. Do Senhor Jesus. Jesus no jardim de Getsêmani. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Sentem-se até aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus poderia estar com os discípulos, mas o momento dele com Deus a sós era ele e Deus. Se Jesus precisava desse momento com o Pai, imagina nós. Imagina nós. Jesus, que era Deus, o próprio Deus, estava ali diante de Deus, conversando com o Pai. Muitas vezes ali, angustiado, ferido, porque ele estava na forma humana. Tudo que ele sentiu é o que nós sentimos, o que nós passamos, todas as lutas, batalhas internas, tudo o que nós passamos. Para chegar um dia, se nós chegarmos diante de Deus e falar assim: ah, Senhor, eu não tive tempo. Jesus teve. Eu estava fazendo muitas coisas. Jesus também fazia. As mesmas coisas. Ele é o nosso exemplo principal. É onde nós temos que focar e ver esse exemplo como nós devemos fazer também. Ter essa intimidade, buscar sempre a Ele, fazer como Ele fez. Fazer como Ele fez. E o Senhor ministrando para mim, que eu sempre trago para mim como a ministração para mim mesmo. Primeiro para mim. Senhor, eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo? É uma forma muito grande de a gente se analisar. Porque eu tenho muito temor com isso. Eu tenho. Porque jamais eu quero fazer parte do índice de que é uma mentira. Não é aquilo que aparenta ser. Não é. Eu falei esses dias, tem umas 2 semanas que eu falei para o meu filho: filho, você acha que eu sou a mesma pessoa com você quando eu estou na igreja? Como assim, mãe? Não sei, se eu estou na igreja, eu sou igual em casa, ou não sou? Ou sou mais brava? A senhora é brava? Não, eu sou mãe. Eu tenho que firmar, falar, orientar, ser firme. Mas eu estou querendo dizer, se você acha que o que a mamãe fala lá na igreja, ou conversa com algum irmão, se em casa eu faço diferente. Aí ele falou: não, é igualzinho. Eu não estou falando isso para me vangloriar, Deus sabe. Eu não estou falando isso para dizer: oh, que bênção, oh, não. Deus sabe. Porque essa autoanálise, ela tem que ser diária em nossas vidas. Ela tem que ser diária. E às vezes isso que atrapalha o nosso momento de intimidade com Deus. Porque às vezes a gente se sente tão
tão, vamos dizer, sabichão, eu sei, eu faço, acontece. E acaba deixando essas intimidades. E Deus vai deixando também. Vai deixando você crescer, se vangloriar. Eu tenho temor muito grande quanto a isso. Porque eu já vi muitos caírem por falta de intimidade com Deus. Porque o eu ficou maior do que a humildade de se entregar aos pés do Senhor. E diante de tudo isso que o Senhor foi falando para mim, Deus mostrou que quando a gente entra numa intimidade com Ele, a gente deixa de ser aquela pessoa forte e imbatível. Deixa de ser aos olhos dos outros. Porque às vezes a gente quer ser muito forte. Porque, para falar a verdade, quem está falando da palavra de Deus, as pessoas pensam que a gente não passa por problema. Acha que a nossa vida é mil maravilhas, que não tem nada, não tem boletos, não tem dívida, não tem pessoas ali apontando o dedo, que aonde a gente passa todo mundo aplaude, sabe? E as pessoas que estão ouvindo, que só elas têm problemas, só elas têm dificuldade, só é assim. E não é. A nossa vida é rodeada de tribulação. E o Senhor Jesus deixou bem claro isso. É rodeada de tribulação, de fora, no interior, de dentro, do lado, todo lugar. Por isso a necessidade de estarmos ali, tirando esse tempo, esse momento. E quanto mais estamos sem tempo e sem esse momento com Deus, mais a gente morre. A vida e a morte, ela anda juntinha ali, ó, de mãos dadas, a vida e a morte. A morte espiritual, a vida com Deus, anda juntinho. Pior é morrer espiritualmente e não perceber. Pior é isso. Morrer espiritualmente e não perceber. Para terminar, vamos lá em Isaías 65, Isaías 65. Quando a gente decide entrar no secreto com o Senhor, o nosso momento com Ele, Ele já sabe tudo que a gente vai falar. Ele já sabe. Só que também a gente precisa permanecer um pouco em silêncio, para também ouvir, sentir a presença do Senhor. Sentir. E Ele confirma na palavra dEle. Ele aguarda muito esses momentos de nós estarmos ali buscando a Ele. No versículo 24 diz assim: antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Olha ali, ó, como Deus está ali, ó, aguardando você falar com Ele, aguardando esse momento que você muitas vezes deixa para depois, e depois, e depois, e depois. Hoje o Senhor deu esse alerta, porque um dia não vamos mais ter esse momento, não vamos. Ou o Senhor vai nos recolher. E muito tempo se passou
as oportunidades passaram e deixamos para depois o que nunca chegou. Ou ter esse momento com Deus hoje, daqui 1 mês e meio também, daqui outro mês, e assim vai indo. É diário, meus irmãos. O momento com Deus é diário. Às vezes a gente tem aquela amizade tão que a gente gosta muito, muito, a gente fala todo dia no telefone. Ou vai na casa, ou vem, ou tal, hoje falando pelo WhatsApp. Sente saudade quando não manda algo, não conversa. Fala, oi, você está bem? Sente ali, você vai falando, você vai visitar aquela pessoa que você gosta. Você gosta de estar com aquela pessoa. E com Deus, deveria ser muito mais. Muito mais. A gente em casa, com nossos pais, filhos, esposos, esposas, conversando, falando, meu dia foi assim, hoje foi difícil, aconteceu tal, não gostei, fiquei chateada, aconteceu isso. Mas para Deus não fala. É esse alerta aqui. Nós precisamos ter esses momentos com Deus para nós termos força, buscar direção, para Deus mostrar o querer dele, a qual falei dos exemplos aqui, relatados na Bíblia. Temos um coração guiados para Deus como Davi. Temos essa insistência e essa constância igual Daniel. Né? Temos tanta intimidade com Deus, tanta intimidade a ponto de o Senhor usar a gente poderosamente para o reino dele, assim como usou Pedro e os apóstolos. Chegar em casa, no pôr do sol, do fim da tarde, estar ali conversando com Jesus, ali como com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, ali como se Adão e Eva conversavam lá no Éden. Ter esses momentos, fazer rotina e diariamente, é isso. Às vezes a gente não sente falta muito. A igreja, em geral, não estou falando de ministério, desse ministério, enfim, mas a igreja em geral, porque eu creio que essa ministração vai chegar a muitos lugares, eu creio nisso. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Mas é isso, a falta de buscar a Deus é porque hoje as igrejas estão se esfriando. A falta de buscar Ele, a falta de intimidade com Ele, a falta de estar no secreto com Ele, a falta de estar entregando realmente o coração para Ele, a falta de não querer ter esses momentos, ou protelar, ou diminuir constância, que venhamos sair daqui hoje com pensamento diferente. Que o Espírito Santo venha assim nos tocar. Sempre. Ei, eu estou aqui. Ei, fala comigo. Oi. Dá um estalo em nós. Quando a gente parecer disperso nessa loucura do dia a dia, nessa correria, nesses dias que estão cada vez mais turbulentos. Mas que venhamos ser tocados pelo Espírito. Para Ele nos ajudar a não deixar a gente esmorecer e nem ficar fracos. E nunca se esquecer que somos dependentes dEle. Para sempre. E em todo o tempo. Necessitamos dEle. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para encerrar, vamos orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, Senhor, os dizimistas e ofertantes da sua casa de oração. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, ó Deus,
Cuidar de cada lar, ó Pai, que nunca venha faltar, meu Deus, nada. Porque a provisão que o Senhor tem na vida, Pai, de cada um que é fiel à Tua palavra, que tem sustentado o Teu reino, meu Deus, tem abençoado, ó Pai, essa casa de oração, que venha receber mais de 10, 100, 1000 vezes mais, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre com todos nós. Amém? Amém, Senhor Jesus. Glórias ao teu santo nome.